tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Vou ver se consigo resgatar a doutora, só um minutinho. Doutora, eu preciso que você solicite para participar. Deixa eu ver aí como eu consigo fazer. A ver se eu consigo. Não. Deixa eu perguntar para... Pessoal, quem está aí? Por exemplo, Dani, como você fez... Não, peraí. Teve alguém que... O X Nada Frágil, que enviou solicitação para participar. Pode nos ajudar para falar para a doutora como você fez para que eu consiga fazer ele entrar? Porque... A ver, vou pedir ajuda aí para o pessoal da agência. Só um pouquinho, doutora. Então, doutora, o Cisna da Frase está nos tentando ajudar. Disse que quando ele entrou, apareceu uma mensagem que, para pedir que... Verdade. Sim. Só um pouquinho, vai tentar ajudar o pessoal da agência, só um pouquinho. Já alguém nos ajuda por aí. Ai, pessoal, paciência, sempre acontece isso. Já resgatamos a doutora aí, ela já está aí. Sim. Só um pouquinho, doutora Débora. A Vanessa Rodrigues, da nossa agência, ela vai entrar em contato com a senhora para tentar ajudar. Sim. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. Obrigada por nos estar acompanhando. Estamos bem justinhas na hora, no nosso horário. Mas, como sempre, quem me acompanha sabe que eu sempre tenho problemas com isso. Ai, não adianta, hein? Boa noite. Sim. Olha, temos até hoje companhia desde lá do México, ó. A família entrando aí, todo mundo, que bom, né? Sim. Oi, Lourdes, obrigada por estar acompanhando. Sim, então, o pessoal da agência já está ajudando a doutora Débora, então, uns minutinhos que já ajudam ela para que ela entre. Mas para quem está iniciando já acompanhar-nos, obrigada. Oi, Gabriela, obrigada por estar acompanhando aí. Sim. Que bom que o pessoal está iniciando. A ver, tem aí já alguém nos passando aqui. Obrigada, Una Alves. Disse... minha cunhada também mandando aí. Ai, Vanessa, que bom que você entrou. Você pode ajudar a doutora para entrar? Estão mandando aí já algumas dicas, mas eu acho que você pode ajudar ela. O pessoal da agência, como sempre, salvando a Luz Maria. Agora sim. Eu aceitei ela. A ver, vamos ver se já vai dar certo. Agora vai dar certo. Ela pediu, eu aceitei. Vamos ver. Agora vai dar certo. Oba! Olá! Muito bem. Cheguei! Um minutinho só levamos para resgatar a doutora. Perfeito. Obrigada. É, no final das contas, boa noite, pessoal. Eu acabei entrando pelo celular mesmo.
Ah, Porque sim. pelo PC não estava, PC não estava me ajudando, não. Sim. Obrigada, Vanessa. E obrigada por todo o pessoal. Estavam todo mundo mandando dicas como a gente fazer para entrar, mas sempre dá certo. Então, pessoal, que bom que nos está acompanhando. Deixem apresentar. Hoje nossa companhia é. Olha, vocês vão gostar muito. Sabem quando a gente acha, assim, meio que por acaso, mas aqueles acasos que você fica super feliz de encontrar, esse foi o nosso encontro, o meu, do Instituto É verdade. da doutora Débora. Eu estou super feliz de ter essa parceiríssima, a doutora Rodrigueiro. Ela é biogeneticista, é doutora em médica, mas eu não vou falar mais dela, eu vou querer que además ela é mãe de uma menininha, a coisa mais linda deste mundo, gente. Vocês, se verem na foto, vocês vão se apaixonar por essa menina. Débora, muito obrigada, de verdade, não estou exagerando, eu estou bem feliz de ter você como coordenadora do Instituto. Quer nos falar um pouquinho que é você? Obrigada, Luz. É isso mesmo, pessoal. Espero que estejam me ouvindo bem. Se tiver algum corte ou alguma menininha falando de fundo, olha lá. Espero que todo mundo entende, né? Eu acompanho o grupo no Facebook há algum tempo. A síndrome do X-frágil, ela faz parte da minha vida toda acadêmica, no meu mestrado, no meu doutorado. E a minha atuação dentro da genética médica, o meu maior objetivo sempre foi a informação e ajuda para diagnósticos precoces. Todo mundo sabe, né? A dificuldade que a arrasadora maioria das famílias tem percorrendo especialistas e especialistas até que tem uma luz para fazer o encaminhamento para um geneticista. E eu me tornei professora em faculdade de medicina com esse objetivo. Não formar médicos geneticistas, mas sim com que todos, nas outras especialidades, eles saibam reconhecer uma situação e fazer o encaminhamento o quanto antes. E aí, acompanhando as postagens, às vezes respondendo algumas situações, quando eu julgava, né, pertinente. Um belo dia, eu falei, eu vou mandar uma mensagem para a Luz. E daí, estamos aqui hoje para esse bate-papo, para essa conversa. Estou totalmente à disposição do Instituto para ajudar sempre que vocês acharem que isso seria bem-vindo. Então, agradeço demais o convite. A Sumi também conversou comigo em paralelo, pedindo algumas perguntas, mandei para ela por escrito, espero também que tenha ajudado. E a Luz, eu estou aqui para contribuir como vocês acharem melhor. Sobre títulos, eu acho que o meu maior título é ser mãe da Laura mesmo. A maternidade. Deixa essa parte acadêmica para um outro momento. Então, aqui, mais do que como profissional, estudando, como pessoa, como mãe, para conversar com essa mulherada que tá aqui presente, inclusive. Débora, Tá bom, obrigada. eu te agradeço muito. Eu tenho algumas perguntas que eu fui elaborando e que também tenho recolhido muito de mães que entram em contato com a gente, de mulheres e também, sabe, também de alguns homens. Eu acho bem bacana isso, que os homens estão começando a se interessar. Por isso que vai acontecer, e não dentro de muito tempo, em alguns casos. Mas, Débora, você tocou num ponto muito, muito interessante, por isso que eu estou tão feliz de ter você na nossa equipe, porque essa parte do diagnóstico, sabe? Hoje mesmo, durante a tarde, a equipe e eu passamos assim,
correndo atrás de alguém que nos ajudasse com uma simples requisição para um exame de uma menininha lá no interior do Ceará. Então, a gente tem tanta dificuldade sim, para diagnóstico, já não do tema que vamos a tratar hoje, que seria ainda mais difícil, né? Mas simplesmente para ter o diagnóstico precoce da síndrome do X frágil. Sim? E olha, estamos com uma menina já com 12 anos, que já foram 12 anos dessa família estar correndo atrás de um diagnóstico. Então, você tocou num ponto sumamente importante sim, desse diagnóstico precoce. Mas isso a gente já tem falado em outros momentos e eu queria muito aproveitar essa tua experiência em um tema que ainda é bem mais complicado e que poucas vezes temos oportunidade de ter alguém que possa nos ajudar a esclarecer alguns pontos sobre isso. Você falou sobre a Sumi e essa matéria que ela preparou contigo, a gente vai publicar e sempre a gente deixa, porque esse grupo onde você participa, que está o grupo neste estágio com a Alessandra, eu faço parte também, mas nós no Instituto sempre tratamos de publicar bastante informação e colocar nesse grupo, mas também mandamos para diferentes meios de comunicação, para, na medida do possível, tentar alcançar o maior público possível. Então, assim que esteja mandar para você e vamos ver em diferentes momentos para a publicação. Então, o que você acha se eu vou te perguntando, você vai me ajudando a dar resposta a essas perguntas, vamos comentando. E, pessoal, você tem perguntas, pode colocar aqui, eu vou anotando. Se a gente consegue, agora, durante esse bate-papo, ir respondendo muito bem, se não... Como sempre, vocês aqui, eu estou vendo muita gente que já nos acompanha em algumas outras lives, em algumas outras conversas. Muita gente tem, Débora, às vezes manda as perguntas depois, porque também isto fica gravado, sabe? Então, o pessoal acompanha, às vezes, se não fez, vem uma família em Portugal, me perguntou, porque para eles vai ficar muito tarde pela mudança do horário. Então, falaram, posso assistir depois? Podem assistir depois com calma, mandar suas perguntas. Sim, eu mando para a Débora nos responde e publicamos as respostas. Pode ser? Combinadíssimo. Perfeito. Então, Débora, pode nos explicar um pouquinho, o que é essa síndrome de tremor e ataxia que é associada ao X frágil? Muito bem. Então, no primeiro momento, toda vez que a gente usa a palavra síndrome, a gente está falando de um conjunto de sinais e sintomas. Sinais são as situações que o clínico vai identificar e os sintomas são o que a pessoa refere. Então, a gente conhece o gene responsável pela síndrome do X frágil relativamente há pouco tempo. Ele foi identificado em 1991 e toda a situação do padrão de herança é um tipo de alteração genética que a gente chama de dinâmica. E acredito que todos aqui conheçam que reside num trechinho ali das letrinhas do DNA, nesse gene, onde a gente tem uma sequência de 3 letrinhas, e essa sequência, ela amplifica. Então, a gente tem uma faixa aí desse número de repetições que não interfere no resultado final que vai acontecer em cada uma das nossas células. Ou seja, tem uma proteína que vai ser produzida e ela ok, ela funciona. A gente foi para o extremo oposto, quando o que é a síndrome, né, do X frágil? Eu tenho uma repetição grandona e isso acaba fazendo umas modificações dentro ali das nossas células, ali nesse material genético, e faz com que silencie o gene. Eu não produzo proteína. Então, os sinais e os sintomas da síndrome do X frágil são em função da falta da proteína. Por conta de ser uma mutação dinâmica, a gente via que é como se desse uns passos. E aí identificamos essa situação anterior da pré-mutação.
Então foi chamado de, antes de ter aquela mudança no gene que causa o X frágil, tem um estágio anterior. Uhum. E esse estágio anterior, por muito tempo, ficou considerado como se fosse, sou portadora e assintomática. Uhum. O tempo foi passando, o aconselhamento genético, trabalhando o que você tem, é uma das áreas da medicina que não foca no paciente, foca na família como um todo. E acompanhando, começamos a ver que os vovôs, principalmente, mas algumas vovós também, das primeiras crianças, estavam ali, como é que tá a família? E assim começaram a apresentar algumas situações que a princípio não se imaginava como uma associação. Então, até o nome associado ao X-frágil vem disso. Uhum. A associação dessa situação acontecendo em várias famílias, espera lá, será que é uma super coincidência? E aí, o grupo, principalmente da range do Paul Hagman, eles foram mais a fundo para ver a parte bioquímica dessa história toda. E aí, o que a gente viu? Nesta pré-mutação, a gente produz a proteína, não tem problema nenhum. Só que o intermediário entre o DNA, né, o material genético, as letrinhas ali todas, e essa proteína é uma outra molécula, se chama RNA, que na verdade leva mensagem. E esse RNA maiorzinho, por causa da pré-mutação, ele acaba não sendo degradado. A gente sabe que todos os materiais, todos produzidos pelas células, a gente produz e degrada. Com o passar do tempo, algumas coisas se degradam e a gente não produz mais, não é mesmo? E o que acontece no caso dessa molécula do meio aí, é que ela não é degradada e ela vai se acumulando. E ela vai se acumulando. E à medida que ela vai se acumulando, é como se fosse ela vira algo meio tóxico. Principalmente em algumas áreas do cérebro e uma mais aqui atrás, que é o cerebelo, que nos ajuda muito no equilíbrio. Então, alguns movimentos nossos, alguns movimentos que a gente programa na parte de fora do cérebro, assim, né, na parte mais externa. A gente programa, aí ele conversa por umas estruturas, aí volta, se regula, como, por exemplo, falar, envolve muito músculo, muita coisa. Então, é um controle muito fino. A escrita é um controle fino. Pegar uma xicrinha de café, pegar uma xicarazinha de café, é um controle muito fino. Isso que eu acabei de fazer, pôr a mão aqui no meu rosto, porque tinha um cabelo que veio, é um movimento que foi direto. Eu senti, nem percebi que eu pensei e eu já executei. Uhum. Uhum. Então, a gente começou a ver o que é essa síndrome, quais são esses sinais. Então, a gente tem alguns sintomas que são um pouquinho mais chamativos, que é o tremor nesse movimento. Então, eu estou aqui parada, não está acontecendo nada. E aí eu vou pegar alguma coisa, eu tremo. Pode ser uma caneta, pode ser uma xicarazinha de café, ou algo que já está na minha mão e eu derramo, sem perceber. Uhum. Então, é um tremor do movimento. Também pode ser, aí é um sinal um pouquinho menor, e chamavam muito assim esse conjunto aí de parkinsonismo atípico. Uhum. Porque em algumas circunstâncias pode ser um tremor parado. Então está parado e aí você tem um tremor de mãos. Então essa é uma parte dos sinais ali, né? E dos sintomas. Uhum. Uma outra situação, que é esse nome ataxia, é relacionada à alteração no andar. Então, fica um andar, eu quero andar aqui em linha reta, mas eu dou uma titubeada. E isso pode ser mais suave ou mais intenso no andar. Então, também tem isso. Isso varia de acordo com cada uma das pessoas. Uma vez que a gente encontra essas situações
E na presença da pré-mutação, e vamos deixar claro, quem possui a mutação completa e a síndrome do X frágil não está em risco de desenvolver. Então, são duas condições clínicas distintas relacionadas a estágios diferentes de alteração de um mesmo gene. E isso pode falar. Muito importante, e isso foi uma das perguntas que foi nos enviada. Sim, isso é bem importante, pessoal, quem fez essa pergunta, não interessa o nome, mas isso é muito, muito importante. Ou seja, paciente com X frágil não tem risco de desenvolver a síndrome de ataxia. Sim? Então, olha, bem interessante, coloquei muita atenção no que a Débora está falando. Várias vezes a pergunta não chega no instituto. Então, atenção com o que a Débora está falando, pessoal. Tá? E se a gente voltar naquela historinha, não tem nem como acontecer, porque aquela molécula que se acumula, quem tem X frágil não produz. Então, se eu não produzo, eu não vou acumular. Claro. Então, eu não tenho como acumular. E existem outras situações relacionadas a comportamento, algumas situações que podem dar uma... E aí complica, né? Porque aparece depois dos 50 anos e lá para frente, e a gente já associa umas perdas de memória com a idade. Então, o diagnóstico, na ausência do conhecimento da pré-mutação, ele é muito difícil, ele é muito sutil, porque você fala, deu uma tremida. Tudo bem. A gente, né, com o envelhecimento, a gente perde algumas funções, agilidade e assim por diante. Esqueceu alguma coisa? O que foi que eu almocei ontem mesmo? Não chega a pensar em Alzheimer, mas é a primeira coisa que as pessoas pensam quando a gente tem uma alteração de memória. E onde está o gancho dessa história? Alzheimer já foi bastante trabalhado, divulgado em mídia, em novela, enfim, a gente tem mais noção. E a FXTS, que é a abreviação da FXTAS, né, como a gente acaba pronunciando, é relativamente desconhecida, se não muito desconhecida. Só fica restrita aos profissionais. Então, saber que a importância do aconselhamento genético, ao saber que eu tenho um caso de X frágil numa família, eu consigo identificar no heredograma, naquele desenho da representação gráfica de uma família, eu consigo identificar pessoas que podem ter a pré-mutação. Fazendo o teste molecular para ver o número aí das repetições, você identifica, ok, então tem a pré-mutação, e aí você fica com essa informação dizendo que pode acontecer, mas ainda assim ela acontece numa frequência muito pequena, não é uma sentença. Ter a pré-mutação não é uma sentença de FXTAS. Ela é mais frequente nos homens, mas ainda assim ela vai tendo, na quinta década de vida, você vai ter lá 20 e poucos % dos homens com pré-mutação terão. Esse número vai crescendo até a gente, ali até mais ou menos os 80 anos. Então vai crescendo. Agora, nas mulheres, nós estamos falando de 8 a 16% dos casos. Eu estou lendo aqui sobre desmaios e apagões. Eu estou anotando algumas coisas, depois eu te interrompo. Isso, é que eu acabei de ver. Esse apagão, ele pode ser, é um sinal do tipo que a gente chama de menor. Mas ele é importante de ser observado. O diagnóstico, no final das contas, ele acaba sendo através de ressonância magnética. Então, somado à situação, aos achados clínicos, a gente tem aí a necessidade do encaminhamento para o neurologista, que vai solicitar, analisar e interpretar um exame de ressonância magnética para ver como é que estão as estruturas e que dá para enxergar nessas imagens aquela coisa do efeito tóxico em algumas regiões cerebrais. Então, fechando essa pergunta, é um conjunto de sinais
que pode acontecer nos portadores de pré-mutação apenas, portadores e portadoras, pode acontecer, não é uma sentença, e ele varia muito entre os pacientes. Não é o mesmo quadro entre um para cada um. e isso. Isso. Essa era uma coisa que eu queria te fazer, Débora, pelo seguinte, eu li, acompanho um pouco o que é publicado na Espanha, e em Espanha eles têm um protocolo de diagnóstico que inclui um pouco isso que você está falando. Existe aqui no Brasil um protocolo de diagnóstico para esta síndrome de tremor e ataxia? Os protocolos... Desculpa, pode falar. O está falando, ou seja, esses dores fortes no corpo, esses desmaios, ou seja, existe um protocolo de diagnóstico que vai incluir isso que você está falando, por exemplo, agora, fazer essa, desculpa, fazer essa, enfim, isso que você está falando, o exame, enfim, existe? Tipo, nesse... Existe. Existe, mas a gente tem que ponderar algumas situações. Dentro da prática, dentro, né, da rotina, você falar de uma dor no corpo, de fibromialgia, você falar de um desmaio, costuma ser olhado meio que isoladamente. O protocolo nosso aqui, ele é válido a partir do momento que você saiba que aquela pessoa está numa família onde já acontece algo em relação à síndrome do X frágil. Exato. Então, assim, do nada, sem histórico nenhum, como eu só vou seguir o protocolo, ele começa assim: portadores da pré-mutação, vamos olhar tal coisa. Então, eu precisaria dessa informação prévia. Exato. Então, é um gap, né? uma pausa, uma falha nesse processo de informação. Não estamos de jeito nenhum desmerecendo a neurologia como um todo. Claro. De jeito nenhum. Tá? Mas é exatamente isso. Você tem que partir já do conhecimento da pré-mutação e aí pensar nessa sequência. O que nós estamos fazendo aqui, e essas publicações que são super bem-vindas, elas precisam também ocorrer como situações de artigos de revisão para o corpo clínico em geral. A gente precisa levar isso, inclusive, para atenção básica, para quem atende no UBS, no postinho. Exatamente. Que onde muitas vezes vai ser, que deve ser a porta de entrada no Sistema Único de Saúde, e aí eu tô com muita dor no corpo. Então você vai chegar lá, porque você não está com uma emergência para falar, vou no pronto-socorro. Então, no postinho, né? Eu tô com muita dor no corpo. Arrepiei aqui agora com os coraçõezinhos que eu vi. Eu vibro junto. E aí você tendo isso, opa! E aí dentro daquilo que a gente chama de antecedentes familiares, é necessário que se pergunte lá naquela entrevista que a gente faz quando está sendo atendido pelo médico, que tem o nome de anamnese, né? Naquela entrevista, quando perguntam, tem que dar uma direcionada, se tem algum caso de síndrome do X frágil, assim. Então a gente precisa bombardear a informação para que fique mais natural, e aí nós temos o projeto Diretriz, nós temos a Sociedade Brasileira de Genética Médica, enfim, a gente tem instrumentos. Exato. Débora, então, que tal se nós viramos um pouquinho a mesa e falamos para essas famílias em sentido contrário? Porque, olha, eu me arrepio de te falar, porque, gente, eu tenho, assim, pavor de alguns médicos. Que bom que encontramos pessoas diferentes que nem você, porque eu sempre falo para as famílias que façam exatamente ao contrário, sim? Então, por exemplo, todas essas famílias que estou vendo passar aí, que a gente acompanha há muito tempo, alguém falou, por exemplo, pior é na menopausa, eu sempre falo para essa mulherada,
me escutem, peguem a cartilha do Instituto, peguem qualquer publicação da doutora Débora. A doutora Débora tem muitas publicações, eu já vi aí. Peguem essas publicações, vai no seu ginecologista, vai no seu pediatra, vai no médico que acompanha você e fale. Pessoal, eu sou de família X frágil, porque aí esse médico ele vai te olhar de outra forma, ele vai começar a ver que esse teu pai, de repente não é Parkinson, não é Alzheimer, pode ser essa síndrome da que a doutora Débora está falando, porque é aí que começa exatamente esse protocolo de um diagnóstico diferente. Então vamos ajudar esses médicos, vamos ajudar esse pessoal da saúde, que mais que eles são bons, não precisam, não necessariamente vão saber de tudo. Então, se você sabe que é já de família X frágil, ajude esses diagnósticos. Sim? Então, falem exatamente, aí estão falando, se vocês têm que falar, porque muitos médicos desconhecem, são tantas síndromes, doenças, Olha, posso contar uma... Eu vou contar uma historinha que vai confortar um pouco essa bronca do... Ai, como que não sabe, né? Essa sensação, como que não sabe disso? Então, eu vou contar uma historinha bem rápida. Então, de uma grandíssima amiga minha, nós nos tornamos amigas. Ela tem osteogênese imperfeita. É aquela síndrome dos ossos de vidro. Então, você olha para ela, você já sabe que existe alguma condição. Diferente da pré-mutação, que você olha e você não vê nada. não tem nada. Tá? Ela me fala que ela é usuária do sistema de saúde, e cada vez então ela precisa de oftalmologista, ela precisa fazer as suas consultas em função do espectro ali, desse conjunto de sinais e sintomas da síndrome. Só que também, como toda mulher, ela tem que ir no ginecologista. E ela tem que ir no ginecologista não é porque ela tem a doença genética, é porque ela vai ao ginecologista. Todas devemos ir ao ginecologista. E ela vai com toda a sua fragilidade. Ela parou de contar depois da 50ª fratura, ela parou de contar. São fraturas ali espontâneas. Ela vai munida de material didático. Então, mesmo aonde um quadro é claro que existe algo, é necessário informar. Então, vamos voltar aqui para a pré-mutação, e é bem isso. Você tem, então, a gente pode, e o Instituto eu tenho certeza que já faz isso, e vocês contem comigo se for o caso, a gente pode desenvolver... Já temos. Folhinhas. Sim. A gente pode desenvolver um papelzinho com algumas informações que você pode carregar. E aí fala, bom, eu não sei se é pertinente aqui, mas eu queria falar que eu sou de uma família que tem síndrome do X, faz exatamente o que a Luz está dizendo. Isso. E aí dá essa ligação, dá essa luz. Aí, eu vou falar luz hoje 1000 vezes, tá? Dá essa luz. Exatamente, Débora, e tem esse material preparado. Se o pessoal que está nos acompanhando não sabe, no site do Instituto, lá, exatamente, a cartilha que nós estamos falando, que bom, obrigada, que falaram que é super completa. Sim, eu acredito que sim, sempre temos algo que melhorar, mas é bastante completa. E você pode entrar no site do Instituto, sim, e você pode baixar ele, imprimir, se você quer ela física, te mandamos pelo correio, a gente faz sempre qualquer negócio para que você tenha informação na mão, porque isso é muito importante. Alguém estava falando, isso piora na menopausa. Pode, a doutora Débora pode estar nos falando melhor, mas se você pode ajudar-se e ajudar o teu médico a que seja mais rápido esse diagnóstico, todo mundo sai ganhando. Sim? Então... Exato, e não só auxiliar o médico no diagnóstico, como auxiliar para, de repente, excluir que aquilo que você está vivendo no momento não se relaciona com a FXTAS, isso, com a síndrome de tremor e ataxia. Isso. Então, excluir a possibilidade também é muito bom. Né? Falar, olha, o que acontece na menopausa? Um monte de coisa.
Uhum. Agora, se a gente for ver o tempo, cronologicamente, de idade nossa, o tempo de entrada na menopausa, ele coincide com o tempo do aparecimento nas pessoas que vão desenvolver FXTS, que vão ter as manifestações ali clínicas. Uhum. Hormonalmente falando, todas nós sabemos aqui que a gente tem variações de hormônios e variações de humor. Na menopausa fica uma bagunça, né? Fica uma bagunça essa situação toda, então a gente pode ter alterações de humor. E aí você junta a alteração de humor da menopausa e uma alteração de humor da FXTAS, opa, explosão. Reações explosivas de comportamento, eu não tem tremor, não. Não tem a ataxia, não. Mas umas reações explosivas de comportamento é para ficar atento no caso aí de uma pessoa sabidamente portadora da pré-mutação, sem sombra de dúvida. Exatamente. Exatamente. E, deixa eu ver, uma pergunta que passou já antes, eu anotei aqui. O que você acha de o diagnóstico precoce ou só a surgirem os sintomas? Eu acho que você já foi respondendo, mas... Então, o diagnóstico de FXTAS, uma vez fechado, você vai ter um acompanhamento maior e mais frequente. Qual é a parte boa? A parte boa disso é que você vai conseguir, através de uma quantidade enorme de fármacos existentes, e também alguns são usados para Alzheimer, outros para Parkinson e assim por diante, fazer uso de alguns medicamentos. O que é o chato dessa história? Não existe como interromper a evolução. Então, não há como a gente interromper a evolução. O diagnóstico precoce, ele também pode ajudar situações no ambiente. Se a pessoa ainda não está com alterações de caminhada, mas ela mora numa casa cheia de desníveis, você pode ter tempo hábil até de fazer uma mudança de ambiente para facilitar a qualidade de vida à medida que esses sintomas, e pessoal, podem ser por décadas até você ter maiores dificuldades aí no andar, no falar, né, nessa perda aí um pouco das funções que elas vão acontecendo. Então, é bem por aí. Estou pensando em comprar uma casa, é um sobrado? Não, ela vai ser térrea. Então, algumas situações que podem parecer menores, mas é o que a gente chama de cuidados não farmacológicos. Exato. E essa é uma das perguntas... Tirar o tapetinho. Sabe o tapetinho? Então, para a gente não escorregar. Muito bem pensado. Eu estava vendo passar por aí uma TO que é colaboradora nossa. Ela vai ficar feliz nessa tua ponderação. E isso tem a ver com a pergunta que eu ia te fazer. As condutas profiláticas que devem ser seguidas pelas famílias. Ou seja, você está falando a respeito já de algumas delas, sim? Ou seja, uma vez que que pode existir e que existe, porque você estava falando a respeito dessas porcentagens, hein? Tanto nos homens como nas mulheres. Então, sabemos que existe a possibilidade. Sim? Exato. Provavelmente, dentro dessas famílias que nos estão acompanhando, pode não existir um caso, mas várias das famílias que nos estão acompanhando já existem casos nessas famílias. Então, o que essas famílias, dentro dessas condutas profiláticas, não só, como você está falando muito bem, nós podemos já ir adaptando o nosso ambiente físico. Que outras coisas elas podem fazer? Para Randy, algumas coisas que eu já li que você também... Tá. Do ponto de vista de rotina de cuidados médicos, cuidado com a tireoide. Então, e esses cuidados com a tireoide, o exame é palpação, ele não precisa estar fazendo ultrassom, não precisa fazer nada disso, e você tem, de acordo com os protocolos, por favor, eu não estou colocando condutas médicas, lembrando que eu sou bióloga, né? Eu não estou colocando condutas médicas, mas dosagens hormonais, para ver se esses hormônios estão... Então, isso é uma coisa tranquila de se fazer acompanhando.
Uma outra situação, o exercício físico, ele é bom para o corpo e ele é bom para o cérebro. Então, a gente sabe cada vez mais que a gente tem uma atividade física, não é a musculação, mas o movimento, né? Trabalhar o movimento do corpo na água, na dança, enfim, no caminhar, não custa nada, inclusive, né? Caminhar. E isso só tem a trazer benefícios para qualquer pessoa e muito como uma medida profilática, ou seja, evitando que a gente tenha aí outros declínios. Se eu não estou acostumada a fazer longas caminhadas, se eu fiquei com sobrepeso, qualquer alteração minha de equilíbrio vai ser um pouco maior do que quem está com a musculatura mais ágil. Lembrando que a gente não está falando de alterações em músculo, nós estamos falando de alterações dos comandos que vão sair daqui para chegar nos músculos. Exatamente. Então, se eu tiver os músculos mais, né, a gente é uma situação no sentido, é uma medida ali profilática. Os exames de neuroimagem, eles não entram aí nesse rol de ficar fazendo os exames na ausência total de sintomas. Agora, dentro da possibilidade de uma equipe multidisciplinar de aconselhamento genético, aí sim, o contato com o neurologista, ele é importante do ponto de vista, sim, clínico. Existem testes de reflexos, de equilíbrios, existem testes na avaliação clínica que podem ser realizados para a gente perceber se o comando está sendo obedecido pelo resto da musculatura e, obviamente, né, do organismo ali como um todo. Então, basicamente, são esses, atenção, né, ficar atento aos sintomas, cuidar da tireoide, porque a gente pode ter um declínio importante também na função metabólica da tireoide e mais ali o exercício físico. Quando a gente está falando de outras situações assim que podem estar associadas, a gente pensa até em variações da pressão arterial, em pressão alta. Tá? A pressão alta é um problema de saúde pública, então não é porque tenho pré-mutação e apareceu a pressão alta que eu já vou fazer essa associação direta. Daí, mais um momento, vai encontrar cardiologista? Conta para o cardiologista da FXTAS. Sim. Porque senão é aquela história, tem 60 anos, 70 anos, aumentou a pressão, entende-se como algo comum. Sim. na nossa população. Eu vi alguém falar, eu li rapidamente aqui subindo, falando sobre epilepsia. Exato. E convulsões também, é algo para a gente, também para pensar. E mais uma vez, na hora de procurar o atendimento, fazer dar esse toque. Então, a convulsão por si só, você já se preocupa? Ok. E aí contar da possibilidade aí em função da pré-mutação. Exato. Se também alguém colocou por aí de problema de coração, ainda assim, os frequentes também foi consultar seu cardiologista ou seu médico, fale que é de família, isso talvez mais em quem tenha completa, mas sempre bem fale que você é filha que tem a síndrome. Eu acho que isso é sumamente importante, você tem essa ferramenta na mão. E eu vou aproveitar esse parênteses, pessoal, olha só, como nós no Instituto estamos bem preocupadas com isso, preocupadas, mas no bom sentido, ou seja, preocupadas com vocês, porque pensando justamente nisso, nós temos, Débora, no Instituto, um projeto que se chama Bem-Estar,
E foi justamente pensado esta conversa faz parte desse projeto. E nesse projeto temos hoje três núcleos bem interessantes. E um está com a Ale Fadel, que ela não conseguiu participar hoje nessa conversa porque está dando aula, mas ela é uma educadora física que faz já 2 anos que começou a estudar X frágil, porque decidiu ser voluntária do Instituto. E ela prepara assim, exercícios que são para mulheres premutadas. Sim? E é fantástico. Ela reúne a mulherada uma vez por mês para fazer os exercícios todas juntas, mas ela grava pequenos vídeos que coloca à disposição de quem participa no projeto com ela. Sim? Então, você, mulher, pode poder fazer os exercícios no momento que você tiver tempo. Pega seu celular, faz o exercício em casa e todos os exercícios ela está pensando em fazer isso. Por exemplo, cai muito na academia, alguém, Carly, está colocando. Pois então, a Alessandra pensa muito nisso e usa coisas que você tem em casa. Sim? E está pensando justamente nisso que estamos falando, sim? Em você prever o que pode ser que venha a futuro. Pode ser que não, mas e se sim? Además, todos vamos chegar lá, olha, veja, de repente você vai chegar aí nos 60 e poucos, que nem eu, e a Ale vai te pedir que faça exercício. Então, temos esse projeto, temos também um acompanhamento psicológico, gente, e nada disso. Então, todo é à distância. Quem mora aqui em Curitiba pode fazer presencial, agora que já está um pouco mais tranquilo a pandemia, mas quem está pode morar lá em Ceará, que pode participar do nosso projeto. Sim? Então, temos outro que inicia hoje, muito legal. Sim, eu vou fazer parte, a ver se consigo sair de 220, que eu sou ligada em 220, que é sobre meditação. Sim? Olha que legal, Débora. Se você quer participar, vai ser muito bem-vinda. Elas vão também nos ensinar em 2 minutos, em 3 minutos de seu tempo, você saber se centrar. Então, veja como nós estamos tentando, sim, dentro de todo esse panorama que a doutora Débora hoje nos está falando, tem alternativas de profilaxia, tem alternativas de você poder se cuidar, sim? E não custa nada. A única coisa que você precisa é ter cadastro, sim? Dentro do instituto e já ter, ou seja, pelo menos de teus familiares já com diagnóstico positivo para X frágil, que faz parte disso que nós estávamos falando, um protocolo de diagnóstico, né? Sim? Então, como se faz para participar? É pelo Instagram, pelo celular, por onde você quiser, que nos estão perguntando. Sim, porque esse material chega para você pelo teu celular. Então, você vai usar onde você quiser. Sim? Então, é muito simples. Você vai a participar fazendo o teu cadastro no Instituto, sim? E a partir daí, você pode participar dos 3 projetos, ou de um só. Enfim, isso você que vai decidir. Mas olha que legal, que a gente está pensando em vocês nesse sentido, de prever o que pode ser que venha na frente. Muito bom. Deixa eu perguntar, esse cadastro, ele é feito a partir do site que acompanha aqui ou dá para fazer no próprio Instagram? Tem que entrar no site? Não, tem que entrar no site, eu já falo. Ah, tá. Isso. Aí tem uma ficha de cadastro onde o pessoal coloca os dados, nos dá um pouco de informação a respeito da pessoa. Muitas famílias com o diagnóstico pronto, sim? Tem famílias que estão procurando o diagnóstico, sim? Hoje nós temos 761 pessoas cadastradas de todo o Brasil. Isto está agrupado em 488 famílias, né, de todo o Brasil. Sim? Algumas estão em espera do diagnóstico, mas a grande maioria já tem o diagnóstico, né? Então, a ver, para quem não sabe qual que é nosso site, é www.eudigox.com.br.
tá? Mas aí sempre está aí no nosso Instagram, sempre está aparecendo, podem nos mandar perguntar por aí, que sempre, não sei se ainda Lourdes ou Sumi, alguma das pessoas do Instituto está por aí, podem nos anotar. Se não, peça por aqui pelo Instagram que eu coloco, sim? E por aí vocês podem fazer seu cadastro, né? E uma das coisas do trabalho do Instituto é justamente para trabalhar com essa parte do diagnóstico da síndrome, mas trabalhar com essa de informação, sim? Pessoal, alguém tem alguma pergunta mais? Estamos quase chegando, sempre eu deixo uns 7 minutinhos no final, por se alguém tem para mandar-nos alguma pergunta. Eu estou dando aqui uma olhadinha, a ver se não deixei alguma sem fazer, mas eu acho que todos... mas acho que você falou bastante sobre isso. Disse que se aumento das queixas relacionadas ao sistema imunológico, tipo tiroides, fibro, dores musculares, síndrome central, fadiga crônica, todas podem estar relacionadas à ataxia? Sim, tá? Elas são situações um pouco... Pessoal, o nosso site. Obrigada, Thaís. Se querem anotar, por favor. Obrigada, Gabriela. Perfeito. Também, Gabriela, já... Perfeito. Então, eles são aqueles momentos, aqueles sintomas para quem tem a pré-mutação ficar atento. Não chegam a ser diagnósticos. Isso inclui dormência, formigamento de mão, formigamento de pé, tá? Inclui também. Então, aí a gente está indo naquela coisa de não é um critério de diagnóstico, mas para se ficar atento, tá? Quando a gente está aqui falando, expondo essas situações todas, e me ocorreu aqui algo que eu gostaria de deixar como mensagem para todo mundo que tem pré-mutação, que é importante saber e ficar atento, mas não paranoico, por favor. Não vamos achar que porque eu dormi em cima do meu ombro, tô toda torta, já é. Tá? Vamos lembrar que você tem muito mais chances, estatisticamente, de não ter do que os riscos de ter. E a gente trabalhar com essa ideia de chance e risco é muito importante. Porque se eu penso só no risco, a gente acaba reverberando, e aí eu vou fazer o gancho para meditação. Sensacional isso, porque pode tirar com a mão, né? Eu só estou pensando nisso, agora eu estou pensando nisso, eu tive uma febre, e meu Deus, será que é? Então, ficar atento não significa a gente viver em função disso. Tem tanta coisa já para a gente pensar. Sim. Tem tanta situação que pode acontecer. Agora, quanto mais informação tiver, por isso que a gente insiste sempre nessas situações, dúvidas, não quer mandar agora, teve uma depois. A gente tem esse gancho, a gente consegue, de uma maneira mais simples, didática, tentando ser aqui possível, mas para que se esclareça, para que não tenha nenhuma dúvida. Eu, como paciente, eu, como ser humano, quando eu vou no médico, qualquer que seja, no oftalmologista, qualquer que seja a especialidade, muitas vezes eu saio de lá falando, por que eu não perguntei tal coisa? Exato. Por que eu não falei determinado assunto? Verdade. Quando a gente se sente à vontade com uma pessoa, mas descarrega e pergunta mesmo. Tá? Então, essa é a... Eu sei que a gente está indo para o final, então, antes, talvez até me antecipei, mas é bem isso, ficar atento, mas não totalmente preocupado, e sim, no que eu puder, faz parte da minha motivação de vida, responder essas situações e ajudar, tá bom? Estou vendo aqui de fibromialgia e constantemente formigamento nas mãos e nos pés, que isso se aumenta em situações de estresse. A fibromialgia é uma condição muito complexa, pode ter uma série de causas diferentes. O estresse, sem sombra de dúvida, deixa a nossa musculatura mais
mais tensa, e aí a gente vai ter fadiga, e a gente pode ter isso naturalmente, qualquer pessoa. Mas sim, se essa situação está te incomodando, vamos, a ideia é se valer do conselho da Luz Maria. Faça, você vai procurar um atendimento médico, já falando sobre a possibilidade, no caso, se for uma pessoa com a pré-mutação, né? Então, eu tenho a pré-mutação e tenho esses sintomas, e isso eu sei que poderia estar associado ou não. No mínimo, você vai ouvir uma situação assim, fica tranquila, sua fibromialgia é uma outra situação, esse formigamento é outra situação, e descarta a possibilidade e a gente vai adiante. E vamos adiante. Exatamente. Devo agradecer muito, muito, muito. Nossa, essa tua intervenção final foi exatamente a ideia, sim, de informação. E venha, pessoal, venha a você quiser falar com psicólogo, temos o psicólogo para falar contigo, venha meditar, venha a fazer temos todo para justamente melhorar nossa qualidade de vida e que isso eu acho que está de muito bom tamanho para prevenir muita coisa, não só Fax-Tax, nem síndrome de tremor, muita outra coisa que eu acho que está Exato. bem complicadinha, né? Exatamente. Puxa vida, né? Tá batendo de frente para todo mundo, sim. Nem me fala. Mas é exatamente isso. Atenção, informação, mas vamos, né? Viver o de pleno que a gente tem. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, a vocês que estão aqui participando, agradeço muito. Participando ativamente ou não, mas que estão aqui nessa correria do dia a dia, falando, vamos acompanhar o assunto. Eu me sinto muito honrada de, querendo ou não, eu já me sinto fazendo parte do projeto do Instituto. Tá? Eu vou te deixar, mas nem pense. Eu me admiti, né? Eu me admiti nessa situação, então isso é muito bom. É muito bom. Pergunto para minha equipe, quando entraram, a sair. Você vai participar muitas mais vezes. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Obrigada pelos comentários que estão fazendo por aí. Vocês sabem que vocês que são nossa motivação. Débora, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você sempre está correndo, mas com essa menininha que te demanda muito tempo, eu sei. Mas, olha, foi muito bom. Outras vezes vamos nos encontrar com certeza por aqui. Pessoal, obrigada. Vai ficar gravado, depois veja com calma. E as perguntas que depois sempre acontecem, eles mandam e eu encaminho para você, tá bom? Obrigada. Combinado. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.